Olá a todos, nós somos do itinerário de jornalismo digital e da equipe de reportagem. Nós ficamos encarregados de entrevistar algumas pessoas que passaram pela instituição FUNLEC e quais foram as experiências delas aqui. Estamos aqui com o diretor Hudson. Olá, boa tarde. E a gente vai falar sobre vestibular. Como foi a sua preparação para o vestibular? Bom, eu sou de uma geração onde era realmente vestibular, ainda não era Enem. Então, você tinha basicamente as mesmas coisas de hoje, sabendo que você tinha que fazer uma opção por algum vestibular. Na época, os vestibulares das federais, eles eram na mesma data no Brasil inteiro, então você tinha uma concorrência um pouco diferente, então você acabava regionalizando mais, o que acabou depois, né? A preparação, basicamente, a minha foi o ensino médio. Eu não fiz cursinho, não fiz nada depois. Na época também existia um grande apelo pelos cursinhos, o que veio a acabar um pouquinho, diminuir um pouco depois com o Enem. Mas a minha, basicamente, foi no ensino médio, e eu tive uma formação numa cidade do interior, que é aqui da UANA, então não tinha, talvez, o mesmo preparo, as mesmas condições pedagógicas que a capital tinha. Qual foi a rotina de estudo que você organizou para manter bons resultados? Isso é uma coisa bastante interessante também. Na época eu já praticava voleibol, que é a minha modalidade, então a gente tinha que se organizar. A gente só tinha um período durante os 3 anos do ensino médio, não tinha aquela questão do integral ainda, então eu sempre me preocupei muito em prestar atenção nas aulas curriculares. À tarde, eu tinha o início da tarde, onde sempre a gente parava para estudar, fazer as tarefas e alguma coisa, e logo depois eu tinha que treinar, então a gente tinha que fazer. Mas basicamente era de 1 a 2 horas no máximo, nem sempre assim, acentuando-se um pouquinho mais próximo do vestibular. Qual a experiência de estar cursando educação física e por que você escolheu educação física? Então, como eu disse, também é um momento diferente. Na época você tinha que optar por uma única disciplina, diferente do Enem hoje, iguais ao vestibular, mas diferente do Enem, que não havia na época. A educação física foi mais pelo que eu já vinha praticando, fazia atividades físicas, sempre gostei, mas não foi uma escolha simples, foi uma escolha do momento. Na hora que eu fui marcar a minha escolha, eu marquei para educação física. E na época existia uma prova prática ainda para educação física. Se você não passasse na prova prática, então a educação física era o único curso que você tinha que fazer uma segunda opção. Quais foram seus erros e acertos na hora de estudar? Então, é uma pergunta bastante inteligente, mas assim, como fazem muito tempo, era uma sociedade um pouco diferente. Por exemplo, eu não tinha distração do celular. Não havia as redes sociais quando eu estudava. Então, acabava que você não perdia tempo com isso. Em compensação, era uma época onde alguns tinham, por exemplo, videogame, então que você perde. Então, acho que o maior erro é não ter aproveitado, estudado um pouco mais. E aí você entende do processo. Você tem que se preparar para o máximo possível, né? Porque aí você pode fazer uma questão de escolha. Mas eu acho que com um pouco mais de foco, um pouco mais de organização, eu poderia ter me preparado melhor, né? Como eu escolhi a área e estou até hoje na minha área, não é um problema. Muito obrigado. Estou à disposição. Boa tarde, nós estamos aqui com o William. William, conta um pouco da sua história. Boa tarde, meu nome é William, igual já falou. Eu estudei aqui no Zotonini 2017 a 2019, fiz meu primeiro, segundo e terceiro ano aqui. Hoje eu faço medicina na UFMS, estou no 4º ano de medicina. Qual a experiência de cursar medicina e o que você quer se especializar? Então, a experiência é totalmente diferente do ensino médio que vocês estão cursando agora, que vocês estão na fase da vida de vocês agora, mas é uma fase muito boa, que você conhece muita gente. O meu curso especificamente é muito concorrido, então passa muita gente de fora do estado, tem gente do Rio, tem gente de São Paulo, de Minas, bastante gente de Goiânia também, então acaba que você conhece muita gente diferente. A rotina é cansativa, não pode dizer que não. Desde o primeiro ano tem muita coisa para estudar, muita coisa que você tem que aprender do zero, porque, querendo ou não, é um mundo totalmente diferente.
E mais à frente, conforme eu tô no 4º ano agora, aí sim que você tem uma medicina de verdade, que você vai atender os pacientes, vai ter ambulatório, vai ter cirurgia. E falando em cirurgia, é a área que eu pretendo me especializar. Eu não sei exatamente qual ainda, se vai ser a parte mais de ortopedia ou de cirurgia geral, que aí depois você tem como fazer cirurgia vascular, cirurgia plástica. Mas eu penso em alguma área mais cirúrgica e não tanto parte de clínica médica. William, qual foi seus acertos e erros na hora de estudar? Certo. Acho que principalmente enquanto eu estava estudando em casa, sozinho, assim, fazendo exercícios, exatamente os exercícios foram os meus acertos, digo assim, de você fazer e corrigir, ou por exemplo, professor, eu errei essa aqui, por que eu errei e tal, sempre questionava eles, assim, uma vez por semana pelo menos eu pegava certinho, fazia uma relação do que eu tinha errado, o que eu tinha acertado nos simulados também, porque mais do que você fazer uma questão é você acertar ou errar e saber porque você errou e porque você acertou. E com relação aos erros, eu acho que eu sou uma pessoa até certo ponto organizada. Porém, como a gente já fica o dia inteiro aqui na escola, às vezes até almoça e fica tipo direto aqui durante o almoço. E aí você chega em casa e você tá cansado e tal. Então muitas vezes eu acabei pecando de deixar pra depois e tal. Esses foram mais meus erros, assim, um pouco de falta de organização, de certa forma. E os acertos foram sempre, constantemente, tirar dúvidas com os professores e refazer as questões, refazer os simulados. Todos estamos aqui com Felipe Souza, ex-aluno da FUNLEC Oswaldo Tognini. Conta um pouquinho pra gente aí da sua formação, Felipe. Eu sou Felipe Souza dos Santos, passei em Química, licenciatura em primeiro lugar na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Qual é a experiência de estar cursando licenciatura em Química, Felipe? Olha, Alfredo, este é um curso que ele tem duas áreas. Ele tem a parte química e ele tem a parte pedagógica, porque é um curso para a formação de professores. Então nós temos as matérias básicas. Eu, por exemplo, no primeiro semestre e no segundo, eu já tive química, fundamentos de química, estou tendo química geral, química e orgânica. Eu tive também matemática elementar, cálculo 1, fundamentos de mecânica, matérias que demandam um tempo maior de estudo, mais do que o ensino médio. Uma parte que foi interessante no meu curso até agora foi a oxidação do magnésio, ou a queima do magnésio metálico. Ele ao ser queimado, ele produz uma chama tão intensa que, digamos, seria como se fosse o sol no laboratório durante 3 a 4 segundos. É muito interessante. Olá a todos, boa tarde. Estamos aqui com a Letícia, ela vai contar um pouco da sua história. Oi, boa tarde, eu sou Letícia. Eu estudei aqui no Oswaldo Tognini, me formei aqui no 3º ano de 2012. Sou graduada em odontologia pela Universidade Federal. Sou mestre em saúde da família também pela Universidade Federal. E hoje eu estou aqui para contar um pouquinho sobre a minha trajetória acadêmica para vocês. Qual que foi a experiência de ter cursado odonto e qual a sua área que você escolheu? E foi um grande motivador para mim escolher odonto a minha classificação. Lá na Universidade Federal eu passei em primeiro lugar. Então isso daí já me motivou demais. Não era uma área que eu conhecia muito ainda como seria a prática, os estudos, mas assim que eu entrei, eu me apaixonei. E é difícil para entrar, mas também é difícil para sair. Mas assim, se a gente faz o que a gente gosta, a gente tem motivação para sempre estudar, querer se atualizar. Qual foi a sua experiência estudando no Oswaldo Tognini e por quanto tempo você estudou aqui? Olha, foi uma experiência incrível, porque aqui a gente sempre teve muita estrutura, um material assim excelente, que nem eu falei lá atrás, o material que a gente tinha acesso. Era muito principalmente no terceirão, a gente tem aquele monte de livros que a gente sai, mas assim, eles são fundamentais. A estrutura da escola é impecável, a equipe também sempre foi impecável. Os professores de hoje, alguns foram meus professores também, e não é à toa que eles estão aqui por muito tempo. E eu estudei aqui a minha vida inteira praticamente, desde a 3ª série lá do fundamental, que na minha época era série, acho que hoje é ano. Só tenho coisas boas a dizer. Oi, boa tarde, estou aqui com o nosso coordenador. Boa tarde. Eu vou fazer umas perguntas. Como foi a sua experiência trabalhando como professora aqui na FUNLEC? Bom, minha experiência como professor aqui no Oswaldo Tognini começou lá no ano de 2015. Eu comecei aqui como professor no 6º ano e logo depois eu fui convidado para dar aula também aqui no ensino médio. E
sendo professor de história, passei a fazer parte de um ambiente que gosto muito, não é à toa que ainda estou por aqui e já nem mais na condição de professor apenas, né? Mas ser professor na FUNLEC é ser professor, é ser educador. A todo momento a gente pensar de que maneira a gente pode contribuir para que vocês consigam aprender mais e melhor. Como era o seu relacionamento com os alunos e como você achou que eles iam reagir com essa mudança? Na maioria das vezes eu sempre fui um professor que teve um bom relacionamento com a maioria dos alunos. É claro que sempre tem algum aluninho traquina, um pouco mais ou um pouco menos, ou seja, aquele relacionamento necessário de quem ensina e de quem quer aprender. A maioria dos alunos que tive, todos eles me respeitavam bastante. Quando mudei para a coordenação, num primeiro momento foi bastante euforia por parte dos alunos. Muitos deles chegam, professor, coordenador, André, enfim, professor. Mas em vias de relacionamento, até com aqueles que são clientes aqui da coordenação, porque fizeram alguma traquinagem, eles me respeitam sim, acabam entendendo muito daquilo que é a orientação e aceitam. O que o senhor pretende fazer atuando na coordenação? A primeira condição é uma condição básica, que é basicamente o quê? Coordenar. Agora, aquilo que eu desejo, eu desejo trazer um frescor maior para a coordenação e para a etapa. É fazer com que o estudo não seja algo pesado, mas que ele consiga ser leve dentro de uma orientação básica. A gente pode ter dificuldades em conteúdos, em relações, mas dificuldades podem ser superadas. É melhor que a gente tenha um lugar em que a coordenação garanta que seja leve, que seja fluido e que seja prazeroso estudar. Tanto que eu não gosto muito de necessariamente só estar dentro da minha sala. Volte e meia eu estou andando, circulando, tá lá no meio de vocês para eu saber o que vocês estão vivendo, o que vocês precisam viver e aquilo que eu posso oferecer. E dentro disso eu vou trabalhando como coordenador.